Você anda afastado de Deus ultimamente? Cometendo diversos pecados que antes você conseguia resistir? Então esse vídeo é para você. Você já percebeu como sua alma anseia por algo mais profundo? No meio da correria, das distrações e da constante busca por aprovação, há um espaço dentro de você que nada nesse mundo consegue preencher. E é nesse espaço que Deus quer habitar. A sua proximidade com Ele não é um luxo espiritual reservado para alguns, mas é uma necessidade vital para sua saúde emocional, mental e até mesmo física. Quando você se aproxima de Deus, algo dentro de você muda. O vazio dá lugar à plenitude. A ansiedade dá espaço para a paz. A confusão se transforma em direção clara. Você que tem sonhos, planos e uma vida inteira pela frente, precisa entender que caminhar com Deus não te limita, mas sim te liberta. Liberta da pressão de ter todas as respostas agora. Liberta da comparação constante com os outros. Liberta da sensação de estar sempre atrasado na vida. Quando você anda perto dele, você percebe que o tempo dele é perfeito, que os caminhos dele são mais altos que os seus, e que a sua vontade, embora nem sempre fácil, é sempre boa, agradável e perfeita. Sua proximidade com Deus te molda, e isso é essencial para o seu desenvolvimento pessoal, porque você não pode crescer de verdade sem primeiro conhecer quem você é. E ninguém te conhece melhor do que aquele que te criou. Ele sabe do que você é feito, quais são suas feridas mais profundas, quais mentiras você acreditou ao longo dos anos, e ainda assim ele te ama incondicionalmente. Quando você se aproxima de Deus, começa a enxergar a si mesmo com os olhos dele. Isso transforma tudo. Você para de se definir pelas suas falhas e começa a se definir pela graça. Você entende que não é um erro ambulante tentando acertar, mas um filho amado em processo de restauração. Essa proximidade também te dá discernimento. Em um mundo onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo, onde conselhos vêm de todos os lados, redes sociais, amigos e até desconhecidos, estar perto de Deus te ajuda a filtrar o que realmente importa. Você começa a ouvir mais a voz dele do que o barulho do mundo. Isso faz com que suas decisões não sejam mais baseadas no medo, na carência ou na pressa, mas na sabedoria que vem do alto. Você aprende a esperar, a confiar e a seguir em paz. Outro ponto é que essa proximidade com Deus fortalece sua identidade. Quantas vezes você já se sentiu perdido, tentando entender quem você é e para onde você deve ir? Quando você se conecta com Deus, essa busca deixa de ser solitária. Ele te revela o propósito, não como um destino distante, mas como um processo diário de alinhamento com os valores dele. Você aprende a viver com intencionalidade. E a cada dia, mesmo nos pequenos detalhes, você começa a refletir mais de Cristo. Você não apenas fala dele, você carrega a presença dele com você. Então, para você começar a se aproximar de Deus, você primeiro precisa entender o que te afasta dele. E para te ajudar com isso, eu vou te fazer perguntas. Você já se sentiu que sua conexão com Deus não está tão forte quanto antes? Que mesmo tentando manter uma vida cristã, há algo que parece te puxar para longe dele? Talvez você ainda ore, vá à igreja, ouça músicas cristãs, mas lá no fundo sabe que algo mudou. A verdade é que muitas vezes não percebemos que certos hábitos e costumes do dia a dia vão pouco a pouco nos afastando de Deus. E o mais perigoso é que isso acontece de forma sutil, sem alarde, sem aviso. E quando você se dá conta, já está distante, com o coração frio e a mente cheia de dúvidas. Pode começar com pequenas concessões. Aquela série que você sabe que não edifica, mas continua assistindo porque é só entretenimento? Aquela roda de conversa que sempre escorrega para fofoca, crítica ou impureza, mas você permanece porque todo mundo fala disso. Pode ser o hábito de colocar o celular ao seu lado antes de dormir, priorizando as redes sociais no lugar de um momento de oração. Ou aquele costume de acordar já na correria, sem nem lembrar de agradecer a Deus pelo novo dia. Aos poucos, sua rotina vai sendo moldada por outras vozes, e a voz de Deus vai se tornando um eco distante. Você precisa entender que o que você consome molda quem você se torna. Seus hábitos não são neutros. Aquilo que você vê, ouve, repete e valoriza está construindo ou desconstruindo sua espiritualidade. Se você passa horas se alimentando de conteúdos que normalizam o pecado, que relativizam os valores cristãos, ou que te colocam no centro de tudo,
É natural que você comece a enxergar Deus como algo secundário. O problema não é só o pecado explícito. Muitas vezes são as distrações, as prioridades erradas, o excesso de ruídos que te afastam sem que você perceba. E quando você começa a se afastar, outro sentimento toma um espaço. A ansiedade cresce, a insegurança domina, a comparação se torna constante. A autossabotagem vira rotina, e então você começa a duvidar de quem você é, do seu valor e do seu propósito. Mas tudo isso é consequência de um coração que se distanciou da fonte. Você não foi criado para viver longe de Deus. Quando você tenta preencher o lugar dele com qualquer outra coisa, por mais atrativa que pareça, o resultado sempre será vazio. Talvez você tenha cultivado o hábito de buscar aprovação em outras pessoas, de viver em função de curtidas, comentários ou elogios. Esse costume, além de cansativo, te afasta de Deus, porque te ensina a depender do reconhecimento humano, em vez de se firmar na identidade que ele te deu. Hábitos como esse criam em você uma carência constante, e essa carência pode te empurrar para decisões precipitadas, relacionamentos tóxicos e atitudes que ferem seus próprios princípios. Então, antes de buscar a aproximação com Deus, reflita quais hábitos e costumes você pratica no dia a dia que te afastam dele. Porque esses, por mais que sejam poucos e pequenos, te afastam cada vez mais dele. E após você fazer essa reflexão, nós chegamos na última, mas não menos importante parte. Como se aproximar mais de Deus. Então, para isso, não existe uma fórmula mágica, mas tudo começa com um coração sincero. A oração, por exemplo, não precisa ser algo formal ou ensaiado. Pode ser uma conversa, um desabafo, um pensamento compartilhado. A leitura da palavra não precisa ser uma obrigação pesada, mas um encontro onde você descobre verdades que te sustentam. A adoração não é só música, é um estilo de vida. E acima de tudo, é sobre presença. Você só se aproxima de alguém quando escolhe estar com essa pessoa. E com Deus não é diferente. Ele já está te esperando. A iniciativa agora é sua. Manter proximidade, claro, exige esforço. Vai haver dias em que você vai sentir vontade de desistir, em que vai parecer mais fácil seguir com a multidão, mas é justamente nesses dias que você precisa lembrar o porquê começou. Estar perto de Deus não significa uma vida sem dificuldade, mas sim uma vida com sentido em meio às dificuldades. A presença dele não tira os problemas, mas te capacita a enfrentá-los com fé e coragem. Ao se aproximar de Deus, você também aprende a se aproximar das pessoas de forma mais saudável. Porque quem anda com Deus aprende a amar de verdade, aprende a perdoar, ser paciente e a ouvir sem julgar. E essas habilidades que parecem simples são a base de todo o desenvolvimento pessoal. Relacionamentos saudáveis constroem pessoas saudáveis, e tudo começa com seu relacionamento com o Criador. Então, se você está buscando crescer, amadurecer, realizar seus sonhos e deixar uma marca no mundo, não tente fazer isso longe de Deus. Não há sucesso que compense um coração vazio dele. Não há conquista que substitua a paz de estar no centro da vontade dele. Proximidade com Deus é mais do que uma prática espiritual, é um alicerce da sua vida. E quanto mais você se aproxima, mais percebe que ele nunca esteve longe. Ele sempre esteve aí, esperando por você. E claro que se aproximar de Deus exige um esforço próprio. Boas ações, palavras boas ou uma vida moralmente correta. Mas a verdade é que sem Jesus, essa ponte nunca se completa. Ele não é só um mestre, um exemplo de figura histórica. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho. E se você quer viver uma vida verdadeiramente próxima de Deus, precisa entender que essa proximidade só é possível através de Jesus. Ele mesmo disse em João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse versículo não deixa espaço para dúvida. Não existe vários atalhos, não existe fórmula alternativa. Jesus é a ponte entre o céu e a terra, entre sua condição humana e a sua santidade com Deus. Ele não apenas te mostra o caminho, ele é o próprio caminho, e quando você entende isso, tudo muda. Você, jovem cristão, precisa ter isso bem firme no coração. Não dá para se aproximar de Deus deixando Jesus de lado, porque foi através do sacrifício que essa proximidade se tornou possível. Antes, o pecado nos separava completamente da presença de Deus. Mas em Romanos está escrito:
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a reconciliação com Deus só foi possível por causa da cruz. Jesus pagou o preço que você nunca poderia pagar. Ele se colocou no seu lugar, para que você pudesse se achegar ao Pai com liberdade, sem culpa e sem condenação. Então, se o seu desejo é se aproximar mais de Deus, e eu sei que é, comece por Jesus. Permita que Ele seja mais do que um nome nas suas orações. Que Ele seja o centro da sua vida, a base da sua fé, a motivação dos seus sonhos. Porque quando você está em Jesus, você está em casa. Está no lugar certo. Está no caminho de volta para o Pai. Ele é o elo que nos une ao céu e ao seu coração. E quanto mais você anda com Jesus, mais você conhece o amor de Deus. E mais difícil fica viver longe dele.